dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para o segundo episódio do Pod Rosas. E hoje eu estou aqui novamente com as minhas amigas... Cris Mendanha, Ju Coelho, Gabi. E eu, Lud Figueiredo, para a gente tratar de mais assuntos de mulheres. Vamos trazer muita coisa legal para vocês. Estão preparadas? Vamos lá? Vamos embora. Meus amores, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vaidade, cuidado, saúde. Para vocês. Hoje a gente vai falar sobre saúde, cuidados, vaidade, como que a gente cuida da nossa família, como que nós conseguimos ser mulheres edificadoras de nosso lar, se é que conseguimos ser essas mulheres. E eu vou começar perguntando para a Ludmila. Lud, o que é ser uma dona de casa em 2023 e como que você exerce esse papel na sua casa e na sua família? É uma boa pergunta, né? Porque, assim, a gente até falou no outro episódio, né, sobre a questão de eu não ter essa rotina de ter filhos, de não ter, né, ter que levar menino na escola, ter que levar menino em terapia. Mas eu tenho que ser uma dona de casa, né? Porque eu acho que é o que se perdeu muito, né, nesses últimos... eu vou falar nos últimos 10 anos, porque eu ainda me recordo da minha mãe ser dona de casa. Né? Da mulher que está ali, que fala para secretário o que vai fazer para o almoço. E hoje a gente se vê nesse papel, né? Então, para mim, ser secretária, não, né? Ser dona de casa em 2023, eu acho que é retomar um pouco do que nossas mães eram. Né? Acho que isso tudo foi se perdendo, acho que as mulheres foram se perdendo nas funções extra-lar. No mundo moderno. No mundo moderno, né? Ter que dar conta de entregar... Né? A gente vem buscando muito posições na carreira, né? Então, a gente quer se destacar na carreira. E eu vou dizer muito assim sobre mim, porque, como eu falei no outro, né, eu sou servidora pública, e eu fui, em um momento, crescendo muito dentro do serviço público. Então, como é que você tem que... Né, você é gerente, você tem que entregar metas, você tem que ir lá e você tem que cuidar da sua casa, tem que cuidar do seu marido. E aí, um certo momento, eu tive que parar e eu ouvi uma coisa, né... O Senhor falou muito comigo assim, você não pode servir a dois deuses. Exatamente. Né? Então, eu acho que a dona de casa do mundo moderno, né, do mundo moderno de 2023, o que vem por aí, é a dona de casa que ela tem que entender que ela não vai servir a dois deuses. Né? Ela só pode servir muito bem a um Deus. Isso não quer dizer que ela está deixando as outras coisas para trás. Então, eu me preparo muito assim, para ser muito boa no que eu faço, mas ser melhor ainda dentro do meu lar. Se eu posso ser... Eu vi uma frase a semana passada que falava assim, se eu... por exemplo, eu venho para cá, a gente está muito bem arrumada, a gente vai sair para o almoço, a gente se arruma. Por que em casa não tem que estar assim também? Uhum. Qual a diferença de eu estar almoçando com as minhas amigas e eu estar almoçando com meu marido? Sim. Né? Por que eu faço um almoço muito gostoso para as minhas amigas e não posso fazer um café da manhã diferenciado para o meu marido? Então, se eu sou muito boa fora, eu tenho que ser melhor ainda dentro da minha casa. Né? Porque senão está errado. Né? Tá errado, né? Ou eu sou ou sou uma coisa ou sou outra. Eu não posso ser duas faces. Então, se eu sou uma coisa do lado de fora, eu tenho que ser uma coisa, a mesma coisa ou melhor dentro da minha casa. Sim, concordo. Né? Concorda? E você, Ju? Eu já ouvi uma frase que fala que se você tá bem nos negócios, o casamento tá indo pro ralo abaixo, né? É destruindo o seu casamento, porque é difícil você conseguir ser boa esposa, ser boa nos negócios, boa mãe, boa em tudo. Então, ou você vai ser bom numa coisa e você vai ser ruim naquilo lá numa outra coisa, porque é impossível ser bom em tudo, né? Então, eu sempre, né? Eu coloquei sempre a minha família em primeiro lugar. Eu procurei trabalhar com algo que eu estivesse em casa, que eu conseguisse acompanhar a rotina dos meus filhos, a educação, o crescimento deles, e não perdesse a minha feminilidade, né, como mãe, como mulher. E eu sempre procurei não ser egoísta, porque a gente acaba sendo egoísta. Eu preciso estar bem, eu preciso cuidar de mim, e acabo esquecendo do marido, né, dos meus filhos, porque eu não tenho tempo. Eu estou estressada, eu estou exausta, então eu acabo deixando muito para lá essa parte das questões familiares, né? Dos cuidados com a família. E eu sou uma pessoa que gosto de priorizar isso, e para mim é importante. Gabi, eu já vou te passar a palavra, mas é porque ela me falou um negócio que me chama a atenção. Eu discordo, por um motivo. Para mim, o que você colocou, amiga, é uma mentalidade muito de escassez. Eu não preciso deixar algo para ser boa em outra coisa. Eu já acho que, muito pelo contrário, eu acho que a gente precisa de equilíbrio, sim, mas que a gente consegue sim ser boa em várias coisas. Eu acredito nessa mulher. Eu acredito que uma mulher ela consegue ser uma boa mãe, ela consegue sim ser uma boa empresária. Perfeita, mas ganhar... boa, né? Não é perfeita, é boa.
empreender sobre um bom casamento, empreender sobre os filhos saudáveis e todo mundo dentro de um padrão de ética, moral e cuidados que você deseja para sua casa. Ter um negócio para você cuidar. Ou quando a gente fala em negócio, gente, é porque nós somos empresárias, né? Mas eu sei que muitas mulheres, assim como a Lud, trabalham como servidora pública. Então, o meu mundo ele é muito empresarial. Então, parece que eu só vejo dessa forma. Mas eu entendo que existem várias mulheres que trabalham como funcionárias ou trabalham como servidoras públicas e está tudo bem. Mas por quê? Porque o pensamento de escassez, eu li uma frase de um livro essa semana que o Diogo está lendo, que é aquele de... sei lá, mentalidade de milionária, eu não consigo lembrar, depois eu vejo... Mente milionária. Ele fala muito sobre isso, porque a mentalidade de escassez, ela acha que algo precisa perder para se ganhar, exclui ou outro, ela né? precisa perder para eu ganhar. É aquela mentalidade que acredita que para a sua empresa crescer no mercado, alguém tem que cair. Ela não consegue vislumbrar que existe um nível de abundância no mundo todos, né? que cabe o melhor para o seu concorrente e o melhor para você. Então, eu nem creio que esse seja a sua visão, tá? Mas Não, o que eu quis dizer é o seguinte, você não consegue se dedicar 100% no trabalho lá fora, Sim. muitas mulheres trabalham fora de casa, e acabam deixando de lado essa questão da família. Você consegue ser boa mãe, ser boa empreendedora, ser boa esposa, contando que você saiba direcionar, equilibrar tudo. Isso. Né? É muito sobre isso. Assim, é Isso. muito mais sobre equilíbrio do que ser perfeito em qualquer Perfeito dos em lados. tudo. Eu posso falar por mim. Eu, Cristiana, antigamente, eu era extremamente workaholic. No sentido, literalmente, de pegar todas as minhas dores, todas as minhas frustrações, todo o meu... Eu era a típica Carlão, né? A mulher Carlão mesmo, a mulher que vai, que faz, acontece, que cresce na carreira. Eu me orgulhava de ter trabalhado numa multinacional e ter sido promovido uma vez por ano. E, assim, aquilo ali para mim era um título, né? Uau! Nossa, eu sou maravilhosa, porque, assim, onde eu entro, eu cresço. Mas, em contrapartida, casamento fracassado, filhos dos quais eu mal conseguia olhar para o rosto, vivia viajando para dar conta de tudo aquilo. Então, assim, eu digo que eu destruí com a minha própria mão a toda aquela estrutura a qual eu tinha sido agraciada pelo Senhor, porque não tive sabedoria. Sim. Então, hoje, a mulher que eu sou hoje, eu já acredito que é totalmente viável que eu posso, sim, continuar sendo uma empresária, posso conquistar ótimos resultados, posso ganhar muito bem com aquilo que eu faço, sabendo e tendo ali na minha agenda oi, as crianças comeram, tá tudo bem, tomou o remédio, chegar num determinado horário em casa e não atender mais o WhatsApp, porque quem me conhece sabe, depois das 18 horas esquece, eu não vou mais conversar sobre trabalho, porque eu não tenho interesse em conversar sobre trabalho. Às 18 horas eu vou sentar ali e vou assistir um filme com as crianças, ou eu vou jantar, eu vou, após as 20 horas... A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, mas eu meio que fui criando um sistema quase que robótico para dar certo de fazer tudo isso. Não sou perfeita, existem dias que vão sair um pouco do que eu quero, mas, via de regra, minha rotina inclui de manhã cedo academia, o dia inteiro trabalhando. Nesse trabalhar o dia inteiro inclui pequenas pautas de família e esposo, e Cris, né? Porque eu vou ao médico, enfim, faço algumas coisas. A mais 18h30, mais ou menos, naturalmente eu já vou pensar só na família. E depois, sei lá, das 8h30, 9 horas, só marido. Cris, e é gostoso isso. Assim, você precisou passar pelo que você passou para você entender. Então, Total. o que eu digo é o seguinte, se tivesse a mentalidade de antes, você hoje estaria lá na frente no que você quer chegar hoje. Concorda? Se você tivesse focada só no seu trabalho. Sim. Porém, você não estaria presente na educação dos seus filhos. Sim. Você não teria um casamento feliz. Então, é isso que eu digo. Você não Voltando consegue... ao que ela falou no início. Você não consegue ter um sucesso em uma coisa em todo ao seu redor. Você tem que equilibrar e você vai devagar porque você não consegue focar só no trabalho. Sim. Ou se eu focar só na minha maternidade, no meu casamento, a minha vida profissional vai ficar de lado. Eu Então, tenho... não é só, é por isso que não é nem o só. Eu tenho... Eu acho que dá para ter sucesso em tudo mesmo. Mas sério, vai mas não precisa ser devagar, só, não então precisa vai ser devagar, 100%. você vai respeitando, porque se você quer ir só naquela direção, você vai. Isso, mas as outras coisas Eu vão tenho- ficando de lado só, pra trás, mas né? Eu tenho um tudo de mentor forma espiritual e essa semana foi tratado disso, né, no nosso encontro lá, e aí ele falou exatamente assim, que é uma coisa que, teoricamente, é muito óbvio. É o Flanela? É o Flanela. Vocês ouviram Flanela, gente? É uma coisa que é muito óbvia, mas que nem sempre a gente trata como óbvio, né? Sobre essas questões de por que a gente tem sucesso numa área da vida e a gente tem um fracasso em outra.
Você quer aparecer, Flanela? Ele é assim, gente. Ele chega e ele quer chamar atenção toda pra ele. Vai, calma. Então, assim, por que você consegue saber, por exemplo, eu vou começar aqui, vou continuar aqui, vou terminar aqui, vai dar certo no seu trabalho? Por que a gente não consegue refletir isso na vida, né? E ele falou assim, seria muito óbvio, e é muito óbvio, se a gente seguir os mesmos passos. O problema é que a gente se perde no meio do caminho. Sim. Entendeu? Então, assim, se você pensar que para você ter sucesso aqui, você sabe o caminho, por que aqui é diferente? Então, é aprender que não precisa mudar a estratégia. Você só precisa aplicar a estratégia da forma correta no lugar correto e na hora certa. Então, a gente tem que entender isso. Não faça diferente, que foi o que eu falei. Não haja diferente do que você age na rua do que você age em casa. Então, assim, se você é boa, você tem que ser melhor ainda. E sempre pensar isso. Hoje eu sou melhor do que ontem. Sim. Né? Teve um momento da minha vida que eu estava vendo assim que estava tudo desequilibrado, né? Que foi um momento que eu falei para vocês no podcast anterior, que eu estava tudo indo por água abaixo, casamento, empresa, aí acaba que você não se cuida, né? Então você não consegue mais dar aquela atenção para os filhos. Eu vivia estressada, fui engordando, foi o que eu falei para vocês. Então é importante quando a gente consegue perceber quando a gente precisa de ajuda, né? Então, foi quando eu percebi essa necessidade, foi quando eu procurei um profissional, que é muito importante também, porque muitas vezes você sozinha não consegue. Então, precisei me medicar, né? Então, procurei endócrino, fiz uma modulação hormonal. Então, por meio de medicamentos, eu consegui melhorar essa questão do ânimo mesmo, fiquei mais animada. Então, consegui cuidar de mim, cuidar dos meus filhos, consegui dar uma atenção maior para o marido, inclusive questão de libido, né? Que eu acho que é importante a gente falar. Eu acho que muitas mulheres, muitas que eu converso, muitas amigas sofrem muito essa questão da falta de libido, né? Então, muitas precisam de ajuda e acabam que não procuram. E aí vai prejudicando na questão do casamento, né? No matrimônio. Como que você fez, fora a modulação hormonal, para a questão da libido, entrando já no tema sexo? Na verdade, foi um coquetel de suplementos, de medicamentos, testosterona, gestrinona, foi muita coisa. Uhum. E aí, realmente, em questão de meses, foi quando eu tive o shape assim, mais lindo de todos. Lógico que eu não consegui manter por muito tempo, porque isso é impossível, né? Na verdade, eu nem queria, porque eu manter aquele shape, aquele corpo escultural cheio de músculo, eu precisaria abdicar mais uma vez da minha vida social com os amigos, eu não poderia beber, eu não poderia tomar meu vinho que eu gosto de tomar com meu marido. Então, eu equilibrei. Fiquei naquele momento, vivi aquele momento, né, de aquele shape, aquela barriga... Musa fitness. Aquela barriga toda cheia de músculo, negativa e tal. Libido nas alturas, lógico, e depois tudo vai caindo, mas você mantém o tratamento por mais tempo para você conseguir manter essa vida, né? E para mim, ser dona de casa hoje é ter esse equilíbrio. Eu consegui me dedicar ao trabalho, de certa forma, né? Ali, não deixando de me preocupar com os meus filhos, com o marido. Então, às vezes, eu acordo mais cedo, às vezes acordo 3 horas da manhã para fazer minha oração. Aí já aproveito que eu já acordei cedo, monto a minha mesa do café da manhã para a família toda. Isso não é todo dia, então a gente não é perfeito, né? Então é isso que eu tento fazer esse equilíbrio mesmo com todas as funções, tentar ser o melhor que eu posso em todas as funções, né? Uhum. Essa questão da libido é legal você trazer, porque é uma das principais queixas da minha paciente. Porque a mulher que ela vem principalmente do pós-parto, que acho que foi principalmente depois... questão hormonal, né? E assim, o hormônio também, você sabe que a gente melhora a produção hormonal quando a gente está bem também. Sim. Né? Porque às vezes, assim, você até coloca hormônio, coloca testosterona, coloca gestrinona, mas se você não consegue ficar bem com você... Por isso que é uma associação, na verdade, de hormônios, né? São vários para... Porque você também produz hormônios. Então, quando você começa a olhar para o espelho e se sentir bem, se reconhecer, você começa a melhorar essa produção. Né? Então, você começa a ficar feliz com você. Né? Então, eu falo muito isso, gente. Por exemplo... Cortisol, dopamina, vai tudo... Você já não está se sentindo nada. bem. Você não está se sentindo bem.
Você está se sentindo, né, assim, a barriga tá horrível, não é aquilo mais. Sim. Você olha, aí você acorda de manhã, o pijama que você tá, você fica. Fica o dia todo. Aí seu marido vai trabalhar, aí quando ele chega depois à noite, você tá com o mesmo pijama pijama. azedo de leite. Meu Deus. Né? E é assim, isso é super comum. A mulher tá lá com o pijama azedo, aí o marido chega e se depara com aquilo, né? Aí a mulher já começa a atacar esse marido. Né? Porque você não me ajuda, porque isso, porque aquilo. E aí, às vezes, o cara quer ajudar, você não abre espaço. E aí vai virando uma bola de neve tão grande. Isso. E essa mulher, cada vez, ela vai se sentindo mais feia. Porque aí o marido já, como é que ele vai desejar uma mulher que nem tomou um banho? Sim, começa a entrar caso Né? de traição. Como é que ele vai desejar uma mulher que ela mesma não consegue nem se olhar mais? Como é que ele vai olhar para a pessoa que não está se olhando? E assim, parece um pouco machismo, mas não é. Né? Porque, assim, aí é onde a gente entra da parte do feminino e da feminilidade, né? O feminismo e da feminilidade. Feminilidade. É. Porque o feminismo, ele vem muito isso. Não, eu não preciso, né, depilar meu sovaco, eu não preciso fazer isso. Não preciso de um homem para nada. Eu não preciso de um homem para nada. E não é, gente, né? Isso é bíblico, né? Nós somos criados para ser homem, mulher e estar junto. Então, assim, a gente tem que começar a desconstruir alguma coisa e entender, sim, que eu tenho que me cuidar, eu tenho que me amar para o meu marido me amar, eu tenho que estar bem para o meu marido estar. Então, assim, eu até brinco, eu faço uns desafios, às vezes, vamos fazer o desafio do batom hoje? Vocês não precisam fazer nada, mas passa um batom. Pronto. Passa um batom, vocês vão ver que dá uma diferença, porque você tá com aquela cara, né, o dia todinho. Então, assim, isso também trabalha a sua libido, né? Sim. Você começar, se cuidar, né? você passar... a bundinha tá tem melhor. uma questão também. Quanto mais a gente faz, mais dá vontade. Mais né? dá vontade. Se você fica ali muito tempo sem fazer, e aquela vontade vai, né? E uma vai questão passando. que você colocou é porque a mulher empoderada, trazendo esse princípio do feminismo, a mulher muito empoderada, a mulher que defende muito a pauta do feminismo, ela não consegue admitir o quanto de fragilidade existe em nós. O quanto que sim, nós somos carentes, gente. No final do dia a gente quer um carinho, no final do dia se a gente tiver... eu nunca fui essa mulher, tá? Eu, de alguma forma, sei lá, mesmo com menino e tal, eu sempre dei um jeitinho de ficar minimamente organizada, limpa e tudo mais. E também nunca tive depressão, né, e tudo mais. Então, para mim, sempre foi mais tranquilo nesse sentido. Mas eu sei o quanto que, às vezes, o meu dia é difícil, e já foi difícil no passado, e o quanto que hoje eu já me furto mais, já uso mais a minha feminilidade, a minha vulnerabilidade, o meu, nossa, como eu estou cansada, nossa, como eu quero um colo. Né? Eu aceito isso e coloco essa vulnerabilidade na mesa. Mas ainda é um desafio. Por quê? O que é muito mais fácil? Ai, você não vai me ajudar, não? Ah, que não sei o quê. Por quê? Porque ali, na verdade, é uma mulher que ela está exausta, tá? Precisando. Mas que ela não consegue dizer, olha, o que eu de fato preciso é de ajuda. Você pode me ajudar? Você pode me acolher? Você pode segurar esse bebê enquanto eu vou tomar um banhozinho? Só que a gente, por algum motivo, existe em nós, e isso vem muito do feminismo, esse ar de autoridade que todas nós ganhamos. O mundo, né? E eu me incluo aqui. Quantas vezes eu percebo isso muito com meu esposo? Todas as vezes que eu consigo, não importa o assunto, se eu conseguir colocar o assunto à discussão, sendo só uma mulher que está precisando de ajuda, porque é o que eu estou precisando, de fato, tá? Ui, você pode me ajudar? Está complicado, isso não importa. Mas se eu se eu faço isso, meu marido ele para o mundo para me acolher, tá? E aí, fazendo um link com a questão de sexualidade. E nisso, a gente fica extremamente conectado, sexualmente falando. Você se atrai por esse homem que está te fazendo alguma coisa? Eu não só me atraio, isso é muito poderoso. Eu não só me atraio, por quê? Porque eu me tornei literalmente eu aflorei a minha essência feminina, porque a mulher, ela não é penetrativa, ela não deveria ser penetrativa. O homem que é muito mais, uau, deixa que eu faço, aconteça e resolvo. Então, mas para ele fazer isso, você precisa abrir espaço. Então, quando eu percebo, quando a Cris, eu consigo trazer essa abertura de dizer não estou bem, ou preciso de ajuda, ou preciso de colo, não importa, gente. Ou só quero conversar, sei lá, vamos assistir um filmezinho que eu não estou legal. Quando eu consigo exercer essa minha feminilidade, eu tenho um superpoder do meu lado que me atrai. Só que o contrário, porque a gente conversa muito sobre isso, eu e o Anderson, o contrário é verdade. Ele se atrai muito por essa feminilidade. Vai eu estar, minha filha, virada no tetel, só o poder.
Ah, não, deixa que não vai fazer não. Não vai fazer agora não. Não vai arrumar a porta agora não. É assim, né? Porque tem hora que baixa. Aí quando vê, tá em cima da escada. Tem hora que o pereirão de antigamente baixa, minha filha, que quando eu vejo, eu tô logo com as ferramentas, falta colocar aquele Avental. macacão e falo, vai resolver. Engrosso, vai resolver não? Quem disse que. Não preciso, não. Quem falou que eu precisava de você? Não preciso de ajuda, deixa que eu resolvo. Eu mesmo. Gente, depois eu me sinto tão patética. Porque aquela criatura fica parada olhando pra minha cara assim, se perigoso não virar as costas e ir embora. Porque não dá menor. Você acha que me acolhe? Porque eu tô tão em cima do meu superpoder que quem é que tá disposto a ajudar uma pessoa que sabe de tudo? E, gente, eu sou muito o contrário de vocês. Amiga, você é muito Eu sábia. sou muito de pedir pro meu marido tudo. Tem hora que ele fala assim, se não fosse eu na sua vida, você não sabia fazer nada. Eu falo, é mesmo, amor. Mas você faz isso por dependência ou sabedoria? Porque eu gosto. Estratégia? Eu acho que ele gosta também, querendo não, de fazer por mim, pelos meninos. E aí eu acabo que peço essas coisas pra ele. Ele é muito presente na ele criação, é muito né? presente. E eu faço muito por ele também. Hoje eu faço muito por ele. Porque eu também, depois do meu primeiro filho, eu fiquei um pouco egoísta. Eu não enxergava, né? Eu achava que só ele estava fazendo as coisas. E quando ele apontou o dedinho na minha cara e falou, olha, mas isso você. Eu falei, realmente... Não estou sendo uma boa esposa. Então, abaixei minha bola, comecei a fazer. Porque, assim, a gente não faz só aquilo que a gente gosta, né? A gente faz o que a gente também não gosta. Que o maridão, ele gosta, a gente tem que agradar e tem que fazer. Não tem jeito. Lógico que isso não quer dizer que você vai fazer algo que você não gosta. Não, né? de jeito nenhum. Mas é bom deixar claro, porque tem gente que acha Eu que... faço aquilo que eu quero e faço para agradá-lo. Uhum. No dia que eu não tô afim, eu não faço. Sim. Né? Eu falo, não tô fazendo, não vou fazer, tô cansado, vamos pedir uma comida. Bom, tô cozinhando hoje, né? Todo mundo sabe que eu era péssima, então estou cozinhando. Faço para ele, mas tem dia que eu não tô afim. Eu falo, não, vamos pedir uma pizza. E para ele tudo bem, né? Depois eu pego, pode deixar. E para ele tudo bem pedir uma pizza, e ele também não se importa. Mas é isso, assim, eu peço muito para ele, né? Eu falo, amor, vamos fazer isso, faz isso, vem cá. Eu sou muito assim, sabe? Eu sou muito pidona também. Eu sou muito. Eu fico vendo, assim, essas mulheres que não gostam de pedir pro marido, porque eu falo, meu Deus, coitado do meu marido. Tem dia que ele fala... Escola. Eu peço, hoje em dia eu peço, mas eu peço muito mais por sabedoria e estratégia. Mas porque eu sei. sou Sabe aquele autossuficiente. do vidro, de não conseguir abrir? Você acha? Aí Eu faço você entrega, assim. amor, você até consegue abrir. Você fala, amor, você abre pra mim? Eu sou Não, sou esses essa dias, mulher. amiga, eu pedi pra ele comprar um vinho pra mim, chegou, tava o vinho. Quando eu vi, eu tô lá, porque eu tinha um abridor elétrico maravilhoso, e ele quebrou. E agora é daquele de colocar e vai. Quando eu vi que ele foi chegando, descendo a escada, e eu tava lá. Aí meu bem, não abre pra mim, porque eu lembrei, né? Então, assim, pra mim não é natural. 100% natural. Natural é você fazer tudo. Natural né? é eu fazer tudo. E isso faz parte de todo um processo de criação, né? De não ter tido uma criação protetora por cima de mim. Então, eu sou aquela pessoa, gente, que me virei desde pequena. Então, esse espírito do pereirão que insistiu em me acompanhar durante muito tempo, eu matei isso. Mas ela que é o que eu falo muito na rede social sobre a jornada da plebeia até a rainha. Então, hoje eu digo que eu sou a rainha, mas que a plebeia de vez em quando, sabe aquele negócio assim, de vez em quando a bicha suja? Tá no sangue, tá aqui, tá na veia. E eu tô assim, ó. Eu falo, cala a boca. Porque eu preciso matar a plebeia toda hora. Eu sou muito assim, a minha energia masculina, eu preciso estar o tempo todo brigando com ela. Apesar de eu ter uma vaidade, de eu Também, gostar de me arrumar. nesse sentido, eu sou super feminina. Super feminina. Mas eu tenho essa questão do empreendedorismo, de fazer tudo. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem. O que é o mais natural que a gente imagina, né? Eu vi meu pai organizava a viagem. Então, e eu sempre vi a minha mãe sentada e, tipo assim, meu pai fazia tudo. E sempre meu pai fazia. E eu falava, gente, mas eu não quero ser essa mulher que não tem opinião, né? Sim. Só que aí eu me confundi nesse momento. Não ter opinião é diferente de comandar tudo o tempo inteiro. Não, né? não é isso. É assim, Estar no eu controle. sei, eu tenho opinião, mas eu deixo ele fazer. Era ao contrário. Minha mãe não tinha opinião mesmo, ela não tinha vez. Então, meu pai queria pintar essa parede aqui agora de vermelho e ela não concordava, ele ia pintar de vermelho. Entendeu? É diferente da Não mulher tinha voz, né? que ela pode trazer uma Eu acho que discussão. por isso que te causou tanto repúdio, né? Que era Isso eu demais trouxe pra em terapia, você. entendeu? Eu tive que tratar isso em terapia, porque pra mim eu não aceitava aquilo. Como assim? Eu lembro da minha mãe pedir dinheiro para comprar absorvente. E eu falei, nunca vou ser a mulher que vai pedir dinheiro para comprar absorvente. Então, e aí eu tive que quebrar essa energia masculina, entendeu? E um dia meu marido falou para mim, eu não sei em que discussão que a gente estava, e aí eu falei assim, mas você... Ele falou, não, eu falei, eu estou precisando de cuidado. Você não percebeu ainda que eu sou mulher e eu preciso ser cuidada? Ele falou assim, mas você não deixa.
Cadê o espaço que você não liberou ainda para eu entrar para cuidar de você? E ali foi como se ele tivesse me dado não, sabe quando você sente assim, um Matrix? Você vai lá atrás, assim, aí você fala, porra, desculpa, gente. Mas é um sacode, né? E realmente eu nunca deixei. Sim. E aí, como a Cris falou, é isso. Você tá fazendo e de repente você... Meu Deus, deixa eu Aí deixar. lembra. Você até quer fazer. Recalcula a rota. Recalcula a Aonde rota. eu tô errando, aí você vai... Então assim, eu gosto, eu não faço porque... Já ficou no automático, eu né? gosto, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, eu gosto de organizar. Eu vou comprar, eu gosto de fazer isso. Então, mas hoje eu não aprendi. gosto não, gente. Eu gosto. também não Eu gosto, gosto Adriana, de ser que cuidada. Eu tô organizo. tão ciente dessa também. desse meu jeito de ser assim, juro, que eu já tô muito, por isso que eu falo, eu tô muito curada para várias coisas. As coisas que eu não estou curada diz respeito a muito mais a, de repente, um conflito ou outro que acontece e que eu não tenho aquela sabedoria de falar assim, não, sabe, deixa e tal. Quando eu vejo, eu já tô querendo estar no controle. O problema da crise é o controle, tá? Então, assim, principalmente no ambiente familiar. Então, eu tenho que deixar. Agora, vou viajar e tal. Nossa, é super curto, cara. Mas talvez isso também parta muito de um ambiente de completa confiança. Então, você tem que olhar e falar assim, um exemplo, se você vai organizar a nossa viagem, eu sou aquela pessoa que fico tranquila e apareço lá na viagem no dia, sei nem para que lado está o avião. Eu também. Mas sou assim, aí eu tenho que ser mais... Quando que eu sou essa pessoa? Confio plenamente na Lud? Cris, onde é que a gente vai? Gente, eu nem sei. Ludmila que está decidindo nossa vida aí. Eu sou até chamada de Luz de Tour lá em casa. Agora, digamos que essa mesma estrutura, a gente vai viajar, mas é a Maria Joana. E a Maria Joana é uma pessoa que talvez não me inspira confiança. Sei lá, eu acho que ela vai esquecer... Eu já tive experiências as quais ela mostrou que talvez ela se desorganizou e tal. Aí é onde é ativado o meu controle, entendeu? Então, isso até é algo que eu acho que Deus trata muito comigo. Por quê? Porque se eu sou filha, se eu sou cristã, e eu creio no Deus que eu sirvo, eu tenho que entregar esse controle ao Senhor. Então, tem muitas coisas da minha vida que eu percebo assim, né? Eu entrego até a página 2. Então, ela é como eu, ela vai conseguir organizar, então tá beleza. Não vai, e aí quem disse que eu sou melhor? O nome disso é arrogância, né, gente? Então, isso me faz crer que, de alguma forma, eu me organizando, eu vou fazer melhor. Então, isso vai entrar em todas as esferas da minha vida. Mas entendeu? é engraçado porque, assim, eu peço tudo pro meu marido, eu sou de pedir mesmo, e ele fala assim, mas se eu não fosse eu na sua vida, eu falo, amor, não seria nada sem você. Você, meu Deus do céu. Mas eu tenho muita personalidade. Tipo, eu falo o que eu quero, vamos pro restaurante tal, eu quero viajar para tal lugar, sabe? Eu decido muita coisa também. Mas eu também quero que ele faça muita coisa. Eu dou espaço para ele, tanto nós dois, o casamento, quanto com as crianças, né? Coisa dentro de casa, ele me deixa muito livre para fazer o que eu quiser. Se eu quero comprar um sofá, se eu quero comprar uma geladeira, né? Ele me deixa muito, muito tranquilo em relação a isso. Mas eu sou aquela mulher que eu gosto, sempre fui assim com ele. Eu não sei se ele sempre me deu essa liberdade. E essa né? segurança. E essa segurança. Por isso então que eu você sou. é assim. E aí eu peço mesmo. Eu tô lá na cozinha, amor, traz por favor tal coisa para mim. Ou vamos trocar a fralda de neném, gente. E assim, ele gosta de fazer muita coisa. Então ele faz e eu peço mesmo. E a gente, assim, estamos aí e quase uma coisa, 15 anos juntos, tá dando certo, né? 15 anos já. Quase 15. Uma coisa que a mulher tem muito também, assim, que eu acho que é um outro erro que muitas mulheres cometem, é querer que o marido adivinhe o que ela quer. Também, né? Ou o marido, outra pessoa, né? Então, assim... Ou o marido querer que a gente adivinhe o que ele quer. Também é outro... Sim. E aí eu acho que tem duas óticas, sabe? Porque a mulher... Gente, nós temos sexto sentido, nós temos filho. Então, a gente consegue saber, às vezes, o que o marido... O que agrada ao marido. A gente tem uma essência mais cuidadora. Não é da nossa natureza. A maternidade, olhar, né? De você cuidar do outro. O homem não, ele é no automático. Então, se você não desenhar, ele não vai saber. Então, às vezes, o homem tá ali tentando agradar e tá fazendo mais raiva na gente, porque não custa nada a gente falar assim, cara, eu preciso que você faça isso. Ele vai fazer. Agora, se você começa, não é possível. Você sabe, eu não vou falar nada. Porque se você começa com isso, você, além de você causa um segundo problema. Então, a gente tem que começar a descer do salto, baixar a bola, entender que quem tem essa essência somos nós. E não eles. Eles são no mecânico. Sim. A gente tem o sentimento, né? Um exemplo é trocar fralda, né? Eu vejo quantas mulheres que o marido não pode nem trocar fralda, porque ele começa a trocar a fralda do neném, ela já vai, não, dá licença, não sabe fazer, não. Quantas vezes... Assim. Você é assim? Quantas vezes minha mãe pegou a fralda torta
porque o meu esposo tinha colocado. E eu falei, mãe, eu deixei. Hoje ele troca, eu falei, melhor do que eu. Claro, gente. Sempre fez. E tava tudo errado e tá tudo certo. Dava banho, trocava e tudo, sabe? Eu sempre fui muito protetora, sempre quis fazer tudo com relação às crianças, né? Sempre fui eu que troquei a fralda, sempre eu tinha esse medo de estar errado, de estar torto e acabar assando. Super protetora, eu nunca tive coragem de deixar. Aí a gente Mas fica só que a hora que você calma, né? esquece que ele também tem o mesmo cuidado e amor que você tem, Sim, né? Só que a sim. gente sempre acha que, né? Eu não sou Sim. mãe, mas a mulher sempre acha que ela ama mais que o pai, né? Que tem um cuidado maior, mas não, ele vai cuidar com todo amor também. Falando um pouco da rotina doméstica, pegando o gancho do que você falou. Em casa, quem são vocês, assim? É aquela mulher... A palavra de Deus fala da mulher mexeriqueira, né? Que tem, da mulher ali que é a mulher encrenca, que está o tempo todo ali, parece um espírito de contenda. O negócio dela é arrumar confusão. E aí, você falou de algo que eu acredito muito. Nós na rua, às vezes, somos agradáveis, gentis, amorosas, enfim, na rede social, uns docinhos de coco. E aí, em casa, tem muita mulher que, de fato, é muito difícil de lidar. Lógico que nós não podemos excluir aqui que em casa nós somos 100% nós. Ali é o momento que existe a vulnerabilidade, o medo, a raiva, o transtorno, o ápice da felicidade, da descontração. Então, assim, realmente somos 100% nós, um Big Brother da vida real, literalmente. Então, tudo bem, eu acho que em casa que, de fato, a gente vai ser realmente quem nós somos, independente se a gente não é 100% assim na rua. E isso não é falso. Agora, daí a ser uma monstruosa dentro de casa, há um ápice muito grande. Junto com essa mulher, que muitas vezes está de pijama, que deixa um guarda-roupa desarrumado, um filho largado, pode ter também uma série de facetas dessa mulher. Na visão de vocês, começando com a Ju, como que é a Ju em casa, assim? Amorosa, carinhosa, gentil... Ou não, Cris? Ali eu sou mais 100%, sei lá, se quer ficar nervosa, fica mesmo. Porque se você quiser ficar nervosa aqui, você vai se controlar. Gente, na minha casa é uma loucura. Depende do horário, eu falo gente. que lá em casa tem dia que eu tô uma louca, né? Eu tô gritando. Porque os meus meninos, eles são super barulhentos. Tem dia que eu tô estressada. Eu falei pro meu marido, agora eu não grito mais. Porque eles conseguem... Eu jurei que ela ia falar, não, gente, eu sou ótima. E ela falou, não, eu sou maluca. Tranquila. Não, lá em casa tem dia que eu tô parecendo uma louca. Eu tô gritando o tempo inteiro. Por quê? Porque é muito barulho. E aí os meninos... Manuel! Você tá aí! Sabe? Eu falo, gente, ninguém mostra isso. Eu não mostro isso na internet. Ô, amigo, vou mostrar Eu então. vou começar a mostrar. Porque é isso, sabe? Eu acho que ninguém é perfeito, né? Mas eu tento ser... Eu sou super amorosa com meus filhos. Brigar com meu marido, brigo. Mas eu sou mais da paz, eu sou mais tranquila. Meu marido é muito mais estressado, ele é mais negativo, ele é mais pessimista. Eu sou no outro podcast que eu falei para vocês, eu sou pensamento positivo. Eu sou assim, não vai dar tudo certo, né? Eu tenho fé, eu acredito que vai dar certo, e ele já é estressado. Então a gente dá muito certo por causa disso, porque a gente é tipo o óleo e a água, sabe? Assim, ele é estressado e não mistura comigo, que é... Mas no final das contas, final assim, equilibra. tem um equilíbrio. Mas lá em casa... Bem parecida, bem parecida. Sério, Você Gabi? é nervosa, Gabi? Não, Imagina. não, eu sou a calmaria, eu sou a tranquilidade. É ao contrário. Ao contrário, então. E o Adriano, da mesma forma, mais estressado, mais impulsivo, mais pessimista, mais negativo. Então, eu que tenho que ficar falando, amor, vai dar certo. Ah, mas eu não sei o quê, que o cliente para... Amor, calma, vai dar tudo certo. Eu sou mais da tranquilidade. Para eu levantar a voz, para eu brigar, nossa, mas tem que ser algo muito sério. Às vezes eu levanto. Para me tirar do sério. Agora, com as crianças, como eu passo muito tempo com elas, eu também tem dia que dá louca, né? Não, e que é eu por isso... grito, mas eu procuro sempre manter a tranquilidade, justamente porque eu quero dar aquela educação da paz, né, que estão pregando tanto, para eles terem esse exemplo, né, de tranquilidade, de paz, de você saber explicar as coisas sem levantar o tom de voz, Eu tento, né? Mas tem, por isso tem que eu vezes falei, amiga, que é difícil. que a gente tem o nosso tempo, né? Eu preciso muito ter o meu tempo, fazer as minhas coisas, Sim. porque
ficar dentro de casa, eu trabalhando Pra em casa... desopilar, né? Senão... tem Porque dia que vocês eu tô... têm esse tempo, né? De ir pro trabalho. A gente fica muito dentro em de casa, então eu fico nervosa, porque às vezes é muita Te coisa vive ali. muito Tem aquilo dia que eu ali. preciso me esconder dentro de casa, porque os meninos não me deixam trabalhar, não é? A gente vai pro banheiro e fica lá, Tá vendo? dorme dentro do banheiro. A importância do equilíbrio, porque a gente fala tanto em equilíbrio, mas a gente, né, trazendo para um contexto real, assim. Nem é fora demais, nem é dentro demais, né? Sim, Você tem que por buscar isso- esse equilíbrio, né? Assim, não, eu fico muito, então eu tenho que ter um tempo. Então, eu tô muito fora, eu tenho que estar mais tempo. Então, buscar realmente esse equilíbrio que... é. E você, amiga, é louca ou... Eu sou louca na roupa. Louca, tá louca. Ó, tá vendo? Eu falei que era louca, todo mundo assumiu que eu sou louca. Se eu tivesse... Não, eu sou Não, plena. eu ia assumir também, eu ia assumir, né? A gente tá aqui, a gente falou que vai falar da vida real, então Aqui vamos falar é da vida vida real. real. É. Não, mas eu sempre fui, menina. E eu melhorei muito. Ludmilla pegou o marido dela pela orelha. Num bar, namorava, e fui de camisola, pra gente. casa. Eu liguei pra ele, onde é que você tá? Ele, tô aqui. Eu falei, então você vai sair daí agora. Peguei o carro, fui de camisola lá no Franguito. Pra casa agora. Então, assim, eu era dessa, doida na roupa, minha filha. Furava pneu de carro, Ciumentíssima. ciumento, quebrava tudo. E aí, eu tinha um defeito muito grande, que na hora do embate, eu não deixava ele falar, eu gritava, eu entrava na frente da televisão, eu desligava tudo tinha que dar aquele show. E aí vem a maturidade, né, trazendo pra gente a importância do silêncio. Né? Então, assim, que foi uma coisa que eu tive que aprender também. Porque por eu ter esse lado masculino muito forte, a minha palavra tinha que ser a última. Eu tinha que botar a ordem dentro de casa. E eu aprendi a deixar e ficar em silêncio. Então, isso foi trazendo muita calmaria para dentro de casa. Paz, né? E uma outra coisa que a gente entrava, às vezes, muito em embate era organização de casa. Né? Então, assim, ele reclamava de uma coisa, eu reclamava de outra. E a gente entendeu que lar é isso. Né? Lá era ter uma desorganização dentro da nossa organização. É entender que se hoje eu dormir com a louça suja, está tudo bem. Tá tudo bem. Né? Que amanhã a gente resolve isso, sabe? Sem tirar o peso. Essa cobrança excessiva, né? Que a gente Que eu vejo tendo. muitos casais, né? De ter a cobrança assim, eu não consigo dormir se a pia estiver suja. Pô, eu tô cansada, tá tudo bem, amanhã a gente resolve isso. Né? E a gente foi tirando esses pesos, então hoje isso não virou. Eu lembro que eu tenho o hábito de chegar em casa e tirar o sapato na porta quando eu chego, né? Sempre tive. A gente faz isso. Mesmo antes de pandemia e tudo, eu ia botando. E aí ele encrencava, chegava no final da semana, tinha 5, 6 pares de sapato. Aí ele, nossa, parece uma centopeia, porque você aqui agora que é seu guarda-roupa, e ficava. E aí ele foi entendendo que, tipo assim, ok, mas eu também fui melhorando. Então a gente vai buscando o tal do equilíbrio, né, dentro do relacionamento. Problema de ordem doméstica, no sentido de organização, eu não sou desorganizada, né? Não mais, já fui muito, e também estou longe de ser a pessoa mais organizada do mundo. Então, eu sou light, eu sou leve em relação às coisas da casa. Vou dar um exemplo. Se o meu marido esquece uma toalha, nossa, eu não tenho o menor problema em pegar aquela toalha, a gente colocar no lugar, sem falar um pio, porque assim, aquilo ali para mim é tão pequeno, que eu falo, gente, a gente já tem tantos desafios no nosso dia a dia, imagina se eu toda vez que eu ver uma toalha, um copo... sapato. Vou dar um exemplo de hoje, né? Hoje eu fiz o café e tal, aliás, ele que arrumou o café da manhã hoje das crianças, e aí eu tinha arrumado a mesa, e aí quando eu fui servir o meu café dele, que as crianças foram para a escola, a xícara não estava dele, né? E ele tem uma mania de onde ele vai, ele leva uma xícara, daqui a pouco tem 5, 6 xícaras pela casa. Aí eu falei, cadê sua xícara? E ele super mal-humorado de manhã cedo, você não tem noção. Aí ele, pegou, deve ter perna, saiu daqui. Aí eu peguei, e eu super light, né? E eu, tá. Aí beleza, aí terminei de me arrumar, de comer e tal. Super light, isso hoje, porque tem dia que eu escuto isso e fico querendo assim, né? Mas mesmo assim fico. Aí fui subir para tomar meu banho. Quando eu fui tomar meu banho, tava a xícara lá, né? Aí eu desci, na hora que eu desci, eu falei, rapaz, achei! Tem perna mesmo, onde ela vai parar? Eu falei, rapaz, tem perna, olha só. E ele olhou pra minha cara com a cara, e eu coloquei em cima e me acabando de rir sozinha. Então, assim, eu tento ser mais o meu dia, porque o meu esposo é mais ou menos como o de vocês. É mais negativo, é mais de manhã cedo. Impulsivo, muito né? mal-humorado, é mais impulsivo, uma personalidade muito forte. Só que eu tenho uma personalidade forte e tenho uma essa energia masculina. Então, de vez em quando tem uns embates, né? Mas, via de regra, como eu sou muito positiva também, Ju, então, via de regra, eu tento achar Sim. o copo mais cheio. E quando eu acho que esgotou, né,
meu copo ali, aí eu dou uma surtadinha de vez em quando, É né? normal. faz natural. parte. Mas também, essa né? surtada, gente, eu posso falar um negócio A pra gente vocês? precisa, às vezes, dar um Eu falo isso surtadinho. até com ele. O único local, a única pessoa que consegue fazer eu surtar na vida atualmente é esposo, casamento. Os meus filhos, eu não sei, eles não estão aqui agora, acho que saíram. Eu não sei o que é gritar com os meus filhos. Eu não sei o que é uma criação de grito. Eu nunca gritei. Nunca foi, Cris? Nunca fui. E eu não sei. E eu acho Por isso que que eles é um são pouco... tão calmos também, né? Eu acho que é um pouco do que ela trouxe sobre os pais. Eu tive uma criação tão hostil, com tanta gritaria, com tantas coisas que não fazem sentido para mim até hoje. Ainda que tenha sido um ambiente bom, a gente foi criado, né, com um ambiente de 4 mulheres, meus pais se separaram, então eram 4 mulheres. Mas minha mãe, com toda essa carga de um mundo nas costas, mulher separada, isso, sei lá, há 40 anos atrás, muito né? Ela era uma pesado. surtada. É. Né, definitivamente surtada. Então, assim, quantos gritos, quantas situações que sequer eu entendia. Eu só estava no meio, daqui a pouco eu estava apanhando. Sabe aquela coisa assim de falar, meu Deus. Então, meus filhos nunca apanharam e eu não sei o que é grito. Houve uma época, acho que mais ou menos 2019, 2020, acho que na época da pandemia, não sei, eu passei um período muito estressante e aí dei uns 2 gritos no Heitor, gente. E assim, mesmo assim, na mesma hora, ajoelhei chorando e pedi perdão. Então, eu assim, queria tanto porque eu acho que eu ser fiz assim. o que você fez em relação a não querer ser como sua mãe. Aham. Eu peguei tanto asco daquele estilo de criação, que a minha criação ela é baseada no diálogo, na conversa. E aí, quando eu estou assim, no ápice, porém, lembra que a gente falou no episódio 1 sobre se respeitar? Porém, eu me respeito de tal forma que eu entendo que eu jamais seria essa mãe se eu fosse uma dona de casa. Entende? Então, para mim, essa mulher, esse avatar que eu estou falando aqui, ele só foi possível porque eu sou uma mulher que trabalho. Mesmo quando eu estou em casa, eu vou para o escritório e tenho meus limites. Olha, aqui não, agora a mamãe está trabalhando e tal. Porque eu sei, eu tenho consciência que com a minha personalidade, do jeito que eu sou, se eu tivesse o dia inteiro em casa, com criança... Aí você ia estressar. Aí eu ia ser a louca que eu consigo ser com meu esposo de vez em quando, entendeu? Isso, a gente acaba estressando. Não, tem jeito e assim, não tem como. apesar de eu ter essa vida maluca, né, às vezes de chegar, sair muito cedo, ser dona de casa para mim, eu gosto, né, assim, porque é uma coisa que me faz bem. Eu sei cada colherzinha que tem na minha casa. Sim. Então, se eu chegar em casa e quebrou um copo, eu sei. A então, terapia. isso é bom. Eu sei, eu tenho um zelo, porque eu Que em acho... casa Você também, aprendeu, Diara né, a sabe. amar, né, a sua casa, exatamente. suas coisas. Para mim não é uma casa. Eu penso, eu acho que tem muita diferença entre a minha casa e o meu lar. Total. Né? E lar é o que a gente faz, o que a gente constrói. Então eu acho que eu consegui construir uma energia tão boa assim, né? Apesar de, claro, de todos os problemas, né? Eu até vou falar isso em outro momento, né? Eu tive um divórcio com o próprio marido, casei de novo e tudo, com o mesmo marido. Essa né? história é muito legal. E aí isso fez a gente ainda crescer mais e fazer mais lar ainda entre nós. Isso foi muito bom. Mas vou dar uma dica de casamento, que quando eu aprendi, você falou da toalha, né? Eu também nunca tive problema, mas o que eu tinha problema, gente, era xixi no vaso. Ah, isso aí eu tenho, mas eu tiro uma fotinho, mostro Eu tinha, no... Não, também. eu chegava, gente, se consigo acordar nem de falar. noite e sentar no vaso e tá molhado, sabe o que eu fiz? Eu reclamei a primeira, eu reclamei a segunda. Na terceira... Mas ele não levanta a tampa? Não. É porque às vezes esquece. Ou então você vê, eu venho muito à noite. Adriano sempre levanta. mas aí, Levanta, mas às vezes eu venho à noite, de madrugada, e você senta ali e esquece. molha. É. Aí eu peguei a toalhinha branca dele e comecei a limpar o vaso com a toalha dele. Aí ele tá aparecendo umas manchas na minha toalha amarela. Eu falei, é seu xixi. Como assim? Eu falei, uai, eu tava limpando com o meu bumbum, então agora eu vou limpar com a sua toalha. Siga-me para mais dicas de casamento. Nunca mais, gente, ele fez xixi. Não, eu passava por isso também, até que mudamos para esse apartamento agora. Ele tem um banheiro dele, eu tenho o meu. Gente, Isso é maravilhoso, né, velho? maravilhoso. bom. Ele tem um sanitário dele, eu tenho o meu. Meu banheiro é sempre limpinho, porque ele toma banho com os meninos no banheiro dele. Então, o meu banheiro é cheiroso, limpinho. Meu sanitário é uma bênção. Eu falo, gente, aí eu casar com esse homem 50 anos. Dicas de casamento, siga a Juliana. Banheiro separado. Banheiro separado. Banheiro Tem uns separados. banheiros hoje em dia que o pessoal tá fazendo, que são Ducha duas dupla, duchas. Eu falo, gente, eu pra tenho o meu quê? lá em cima, Mas duas duchas. Ah, é a melhor Dois coisa. sanitários. Não, Eu prefiro 2 sanitários que 2 duchas. Não, mas 2 duchas é ótimo. A gente, é É, um momento duas que a gente duchas. toma É, o banho nosso junto e também são conversa, duas bate duchas. papo, troca uma Não, ideia. mas eu muito prefiro gostoso. dois Banho sanitários que quentinho, duas fica ali duchas. batendo papo. Eu prefiro 2 sanitários. Não, até que depois da toalha deu certo. Então, nunca mais Pronto. tive esse problema. E falando em sanitário, vou entrar num tema aqui que não estava na pauta. Afinal de contas, usar o banheiro junto pode ou não pode? Ou é muita intimidade?
Então, dizem que não é bom, né? Dizem que quanto mais preservada você for, sim, não se Expor, né? Dizem que não é legal que seu marido te veja nua o tempo todo, né? Sim. Que vai perdendo aquela... Ainda mais fazendo cocô, gente. Ah, não, aí não. Aí Deus me livre, não. Gente, Não, eu mas tô- tem mulher que acha super leve Ah, isso. não, Você- não. Lá em eu casa não. não tem Não, isso, não, não. eu não. Lá em casa não Fazer tem isso. xixi na hora do chuveiro, no box. É. Ó, inclusive, mulheres não podem fazer xixi em pé, tá? Não, não amiga. pode. Eu vi um vídeo Não seu pode. Eu assim. faço direto. Eu Tirei Xixi do é banheiro pra tomar sentada, banho. não pode. Xixi Ela tem que até ser fez sentado. um vídeo, filho. o Alquim leva seu álcool, limpo pra A você gente não sentar. pode fazer nem em pé no box, assim, na hora do banho, porque você tá comprimindo a uretra e pode ter problema de Então continuidade urinária. agacha e faz agachar. Não, você faz no vaso, É antes de sentar. entrar no Antes de chuveiro. entrar. Não, mas se você tá no banheiro, pode fazer agachado, melhor do que em pé. Ah, agachada pode, lá no ralo. Você já tá no ralo, agacha pra fazer Não, em mas pé. é bom fazer xixi no ralo também, porque fica com cheiro Eu também ruim, acho. não Gente, gosto. desce pelo ralo, meu banheiro não faz Não, eu xixi, quase não. não faço, mas às vezes, geralmente eu faço xixi e entro. Mas às vezes você gosta de estar falando, É, você tá tá tomando lá, banhozinho deu lá. vontade, É, aí você Aquela sai, quentinha ali, agacha você vai e sair. faz, é. Não dá, Aí aí não agacha. dá. Agora a diferença é que Gente, agacha eu e faz. vou fazer 15 anos, namoro e casamento. Eu não faço nada assim, soltar pum, Não, nem- Não, é. cocô, Não, nada. Também nada, não. gente. Fecha a porta do banheiro. É, pelo lá amor em de casa é Deus. assim também. Agora, Eu acho que xixi, lá em casa perde também. tanto. agora xixi eu entro e encosto só a porta. Quando eu menos espero, vem alguém, senta e tem a banheira, né? E tem a escadinha da banheira e senta e quer conversar. Aí eu falo assim, meu bem, eu tô fazendo xixi. Não, Ele porque com problema sempre nenhum. às vezes, não todas Pra as ele vezes, não tem mas nada, como muitas se nada vezes, tivesse quando você acontecendo. faz um xixi, você solta um pum. Sim, mulher. É porque... Se a pessoa tá ali, Eu vou te dar porque dessa. Você vai lá no meu consultório, você tá frouxo. Não deveria não, amiga? Todas as vezes? Não sei se todas as aí vezes, você mas a fica maioria fazendo sim. xixi segurando Ai, o pum, gente. e a pessoa que pensa, não. Os Mas bastidores. agora, vai embora. Gente, Deixa os bastidores no meu estão momento. rindo. Eu que não trabalho com o que ela trabalha, eu fico imaginando assim, porque isso acontece muito comigo. Então, eu imagino que o homem, como ele faz xixi em pé, aí fica tudo sob controle lá atrás. Agora a gente senta e dá uma relaxada. Solta um Não. pum, gente. Solta Quantas pum, vezes? amiga. Sério? Sério. Ai, eu acontece. Eu sou- Amiga, a gente tá com tudo frouxo. É melhor a gente ir lá no Eu consultório acho que a dela. luz tá toda De apertada. manhã, aí, viu? principalmente de manhã, que você já ficou ali, aí quando você senta fazer aquele xixi, solta aquele pum. Natural. Então, Ai, meu Deus, Não é normal, eu gente. aguento. soltar pum fazendo xixi, claro que Não é normal, Uma amiga? vez ou outra, sim, mas quase todas as vezes Não, não. eu tô falando não Mas é todas natural as de manhã, vezes. natural. Eu estou dizendo que você vai no banheiro fazer xixi. Aí o seu marido tá lá com você. Vai ser bem aquele momento que você vai soltar um pum. O marido tá lá, sentado pra conversar. Gente, vamos falar da realidade. A gente queria falar de glow up, beleza, vaidade, como que a gente cuida da saúde do marido, dos filhos. A gente tá falando de como que a gente solta pum na hora que a gente acorda. Não, é que vocês vão ver de tudo. Não, gente, mas Tanto a isso também realidade faz parte da real, vaidade. E da É, saúde, é e da realidade. intimidade. Ó, quando eu namorava meu marido, eu ia pra lá, né? Passava o dia todinho lá, às vezes na casa dele, e segurando pum o dia inteiro. Gente, isso Não tinha no banheiro final não, do irmã? dia, eu fiquei minha barriga tava desse tamanho. Sim, Eu ia sim. da casa dele, e aí, pof, pof, pof. Você já viu ter um rios na internet que fala assim. eu não me A pessoa aguentava. quando chega em casa, né? Tem, né? Que a mulher fecha a porta, solta aquele pulso, aí a pessoa tá... Opa. Ó, mas trazendo um pouco essa questão da intimidade do casal. Como que vocês dormem? Pode falar da roupa também, mas vocês costumam... Tem aquela coisa de... Tem essa preocupação, ainda mais relacionamentos tão longos, tem ainda aquela preocupação de falar, cara, vou tomar um banhozinho, vou dormir cheirosa, vou colocar um perfume, um cremezinho mais cheiroso, ou não, chegou pijama mais cansada, escova o arrumadinho. dente, ou mal escova o dente, dorme e a vida segue. Como é que é a rotina de vocês? E eu falo isso sob a ótica mesmo dos cuidados com o casamento, porque o casamento, com o tempo, com a rotina, você vai perdendo um pouco esse sex appeal, essa vontade de ser sexy o tempo todo, né, pro seu esposo, de alguma forma ser sedutora. Não significa que naquele momento, toda vez que você A vai dormir, você vai preguiça, fazer né, sexo. amiga? A preguiça. A gente fica mais preguiçosa. É isso que eu tô falando, a gente vai perdendo isso, porque quando a gente namora, vamos lá. Tá Tudo namorando, o início do casamento, tudo minha filha, maravilhoso. você quer dormir diva, cheirosa, maravilhosa. E isso ao longo do tempo, como que é pra vocês? Vocês mantêm ou não? Cris, eu vou dormir e acabou. Pra mim, eu não sei. Primeiro que, assim, pra mim eu não consigo dormir sem tomar banho. Isso Não isso consigo. pra mim é... E não é nem questão de agradar o outro, é me agradar mesmo. Sim. Que é aquilo que eu falei no outro episódio, né? Assim, quando você se coloca como prioridade...
Então, assim, eu não tô fazendo para agradar alguém. E agradar ele é consequência. Né? Então, e é me sentir bem comigo. Então, eu gosto de tomar um banho, passar um creme, né? Passar perfume. Não costumo dormir, não gosto de dormir com roupa, só... Camisolinha. Não, nem de camisola, não. Gosto de dormir, assim, eu deveria, e as mulheres devem dormir sem calcinha, na verdade, né? Mas eu ainda não consigo. Também não. Então, calcinha ali... Gosto, não. Aliás, eu até gosto, meu marido que não gosta. Mas é o ideal, né? Que a gente durma sem. Mas, no máximo, a lingerie mesmo. Mas, assim, não tenho muita... E é engraçado, né? Porque eu tenho muitas lingeries de uma mesma marca que eu gosto muito, todas de renda. E aí, outro dia ele falou assim... Você podia ter umas lingeries de algodão, né? Assim, mas porque... Uma coisa mais do dia a dia, né? Aí às vezes a gente tá ali sempre, Deixar essa né? especial para aquele momento. Não, né, mas ele gosta das outras. Assim, porque às vezes a gente tá Ele só sempre... quer colocar aquela mais de renda. Não, ele acha aquela Porque outra... se torna natural. Exatamente. É a mesma coisa que eu estava falando no início, esse negócio de você estar sempre nua, né, perto dele, acaba que aquilo ali, Perde o quando ele te interesse. vê nua, já estou vendo isso aí o dia inteiro. Já todo, perde o já encanto, né? Perde o encanto, né? Então, acho que é importante. Mas esse lance que você colocou, eu concordo com você que a gente se cuida. Eu tenho o mesmo hábito que você. Eu sou o tipo de pessoa que eu posso chegar de uma festa às 5 horas da manhã. Eu preciso tirar toda a minha maquiagem, escovar meu dente, tomar meu banho. O que verdadeiramente é frustrante, porque eu adoraria dormir. Só deitar e dormir. Falar assim, não, gente, hoje eu não quero nem saber, eu vou deitar, eu vou dormir, a vida vai seguir. Mas eu não consigo, eu preciso tomar banho, fazer tudo isso que eu acabei de falar. Então, eu faço por mim. Mas eu acredito, amiga, que é muito gostoso também que, caso você não tenha esse hábito, que você faça isso se for importante para o seu esposo. Né? Fazer isso também pelo outro, fazer também para o outro. Sim. Mas o que eu quis dizer assim, é que eu porque faço como você primeiro já para mim, sim. entendeu? Se eu não gostasse, não é que se eu não gostasse, se não fizesse questão e para ele fosse, tem um bichinho aqui. Pode tirar aí, porque aqui nessa casa É muriçoca, eu acho. Mas se ele fosse se fosse importante para ele, né, e não me incomodasse, pronto. não tem problema nenhum. Isso. Mas o que eu quis dizer é que eu faço porque é assim, importante para pra mim é você. importante, né? Eu também, Mas sempre- mas chegar de uma festa não, amiga. Não, eu chego, amiga, eu tenho que tomar banho, é horrível. Ah, Aí não, todo eu mundo não. vai Festa dormir. não. Vou direto pra cama. Eu também. tiro Nem a maquiagem toda eu a tiro. maquiagem, Não, eu nem tiro. maquiagem, Também eu vou não. Toma dormir banho também? maquiada. Não, se for muito de madrugada, não tomo banho, não. Mas eu tiro toda a maquiagem. Não, mas eu realmente, deve ser uma doença. Eu tenho um tique com limpeza, né? Limpeza, boca, escovar dente, passar fio dental, 200 vezes por dia. Mas, E aí eu também, eu não durmo sem tomar banho, sempre tomo banho. Sou a mulher do perfume, eu amo perfume. Eu tenho durmo vários perfumada. perfumes. E aí eu tenho aquele body splash, né? Sim. Mais levinho, uso, né? Passo o creminho. Hoje mais ainda, teve uma época que eu era zero fazer... Como é que fala? É o... Skincare? Skincare, zero. Não, Eu skincare não eu quase faço não faço. skincare. Hoje, Não, faço às vezes muito o creme pouco. que eu passo no corpo, eu vou passar no Sério? rosto. Eu faço skincare, yoga Totalmente. facial. Hoje e eu faço, passo não tempão. fazia, mas passo o creminho no pé, passo o creminho na mão, no cotovelo. Isso hoje, zero. Eu era zero. Zero com isso Mas hoje mesmo. eu já faço. E um perfuminho e vai dormir. Perfuminho, cheirosinha e deito, toda Você também, bonitinha. Gabi? Não tenho esse cuidado todo, não. Não, né? Não, eu tenho, assim, passo meu creme, assim, sempre passei, protetor solar natural também sempre passei. Agora, às vezes, o creme que eu passo no corpo é o que eu passo no rosto, mas eu tenho esse cuidado de tomar banho. Às vezes tenho preguiça, Na hora já de tomei dormir, que banho eu mais falo. cedo. Aí, na hora de dormir, às vezes eu não tomo. Então, depende do dia. Mas estou sempre cheirosinha pro marido, pelo menos, né? Não, às vezes você tomou banho à tarde, não saiu, não fez Isso, nada, não você fiz tomou nada. banho, né? Eu fiquei em casa a tarde toda. Ah, não, se eu tomar à tarde antes de dormir, eu gosto de tomar. Eu também. Eu gosto, pra dormir, só quando Não, chega é na porque festa, a gente não. dorme melhor, né? Ainda tem essa Dá questão uma também. A gente relaxada. dá uma relaxada, a gente dorme Você melhor. pode atender para mim? É da portaria. E aí, o que eu fiz também? Depois de todo esse processo que eu fiz com o meu autocuidado, eu tive esse cuidado também de comprar lingerie, de comprar uns pijaminhas mais arrumadinhos, até para estar dentro de casa, né? Os mais sensuais para aqueles momentos e os mais arrumadinhos, mas também mais confortáveis para usar ali no dia a dia, para não ficar largado com aquele camisetão ou então com aquele pijamão esquisitão, né? Hoje eu faço investimento tenho nos esse- pijaminhas mais bonitinhos e pijama confortável, né? Isso. E zero Algodão. calcinha. Eu não consigo dormir de calcinha. Se falando de dormir de calcinha, eu tenho muitos Então, anos que eu não certo durmo de é não calcinha. dormir, é dormir sem mesmo. Não Você dou dorme só com conta. pijaminha, Só mas sem pijaminha calcinha. sem calcinha. Muitos anos, eu não consigo dormir de calcinha. Eu não dou conta de ficar sem calcinha hora nenhuma do dia. Fico agoniada. Eu não consigo usar roupa sem calcinha, mas pra Não, dormir... roupa não, também não. E você é intencional
na sexualidade, na sedução no seu casamento, ou não? Você deixa as coisas acontecerem, mais o esposo tomar eu iniciativa? acho que eu sou muito de momento, sabe, Cris? Eu acho que tem dia que você tá, né, você tá querendo fazer alguma coisa, né? Tem épocas, e como eu falei, né, que tem épocas que você tá mais atraída pelo marido, tem época que o marido tá mais atraído por você. Mas eu sou assim, eu acho que a gente tem que, por exemplo, eu lembro que eu trabalhava com algumas amigas enfermeiras, né? E aí, às vezes, elas estavam com aquela calcinha bege, assim, desse... Ai, que susto. Com a calcinha bege enorme. E aí eu falava, você saiu de casa com essa calcinha? Aí ela, seu marido viu você vestir essa calcinha? Aí ela, por quê? Eu falei, não, você tem que vestir... Nem que você põe ela aqui depois, mas você põe uma pequena, porque seu marido tem que ficar pensando em você durante o dia. Sim. Então, assim, né, às vezes eu tô ali, visto a calcinha na frente dele, né, dou uma provocada, né? Até porque eu acho que aquilo gera... Aí ele fica pensando, né? Aí ele manda uma mensagem manda. Então, assim, isso eu sou. Mas tem época que você tá zero. Você não tá afim. Isso não quer dizer que eu estou desinteressada, né? Eu tô num momento mais calmo, né? Eu tô num momento... E eu acho que o mágico do relacionamento é isso. Porque se for só... Que é aquela coisa que a gente tava conversando. O tempo inteiro. E não é, gente. Não existe isso. Ninguém é 100% sensual o tempo inteiro. Tem como ser. E isso perde a graça também. Né? Que é o que você falou, a gente acaba acostumando com isso. Né? Então, quando você faz uma coisa diferente, que tem que ser, né? Isso aí foi diferente, isso aí foi legal. Então, assim, eu tenho amigas que vivem em sex shops e comprando isso, comprando aquilo. Para mim, isso não faz muito sentido. Né? Eu acho que existem outras formas, né, de um casal conseguir buscar uma intimidade mais plena, sem precisar usar de artifícios não naturais. Sim, também penso da mesma forma. Até porque eu acredito que quanto mais simples, né? Não que precise ser simples, mas principalmente se tratando da sexualidade dentro do casamento, ela não pode ser tão show pirotécnico, né? Porque exige muito. Eu não trabalho com sexualidade como você, mas me bate papo às vezes com amigas mesmo. Às vezes as relações foram construídas tanto à base dessa toda essa armação, esse show pirotécnico, a lingerie, a não sei o quê, que a pessoa perde o interesse depois, especialmente a mulher, porque é muito trabalho. É tão trabalhoso ter, de repente, ou mesmo quando é muito demorado, é tudo muito demorado. E aí, ao passo que, de repente, pode ser uma coisa tão simples, tão gostosa e tão, sei lá, rápida, né? Que não precisa ser tão trabalhoso. Tem um livro do Paulo Coelho, é um livro muito antigo, que chama 11 Minutos, não sei se vocês já viram. Não. Ele fala da história de uma prostituta, né? E aí é resumido por isso, que eles fizeram uma pesquisa que geralmente as relações sexuais, elas duram numa média de 11 minutos. É tudo muito rápido. E aí, às vezes, a gente, né? E aí, trazendo um pouco da pornografia hoje, que ela tá tão fácil, né? Porque na nossa época, quando a gente é adolescente, não era assim tão simples. Hoje você pegou o celular, você digitou aqui, você tem um vídeo, né? E aí, vídeo das coisas mais bizarras, das coisas mais improváveis, né? E que não fazem parte do nosso dia a dia e nem devem fazer parte do nosso contexto. Então, as pessoas, elas estão num ponto que aqui eu cheguei pronto, eu já fiz isso, agora isso aqui para mim não me satisfaz. Então, agora eu preciso cada vez mais artifício. Exatamente. E aí é onde, tipo assim, vai até perdendo a libido, porque ele não faz o que aquele cara do vídeo faz. Ele não, né, ele não me toca também, da mesma forma. Fora o lado espiritual. Fora o lado espiritual. Mais forte. E assim, falando dessa parte, né, da sexualidade cristã, eu acho que o casal ele pode, né, tudo que o outro permitir e que seja saudável. Nada que, tipo assim, que vá além do que é fisiológico. A gente tem que pensar muito, assim, se passou do que é fisiológico, né, tipo, uma masturbação diferente que não faz parte de um contexto de uma sexualidade, uma coisa... Fugiu. Então, a gente tem que pensar o que é fisiológico e o que realmente me atrai. Mamãe, vai... Chama a Indiara lá para... Foi mal. Não, imagina, pode continuar. Mamãezinha, vai lá, fica lá com a tia Indiara, vai? Porque assim, meu amor, a gente está num assunto muito de adulto. Mamãe não quer que você fique aqui. Mas não tem problema, mas a mamãe não quer que você fique aqui, tá bom? Já você volta. Daqui a pouco a volta. mamãe te chama. E aí, essa questão, a gente precisa entender que não cabe. Porque senão, daqui a pouco, seu marido não te satisfaz mais, a esposa não satisfaz mais, ou então você está tendo que fazer performance de circo para agradar, né? Para mim, é uma coisa que é surreal. Sim. Né? E o sexo pode ser muito bom.
né? E simples. Ai, eu também acho, né? muito E simples. nisso. E eu tava vindo para cá dirigindo e pensando nisso. Eu falei, gente, quando a gente é nova, porque eu acho que a maturidade traz isso pra gente. Se a gente aprendesse isso lá atrás, porque a gente está sempre buscando ter borboletas no estômago, a gente está sempre que tem que ser emocionante e não é, né? Cada ato é único, Sim. né? É por isso que até as relações estão superficiais e descartáveis. Né? Porque você conhece uma pessoa e é aquele alvoroço. Aí daqui a pouco vai normalizando, vai ficando tudo calmo, morno. E as pessoas não estão. As pessoas querem mais intensidade aquele frio, sempre, a barriga, né? e as borboletas no estômago, né? Eu digo que uma das estratégias poderosas para destruir as famílias foi a pornografia e é a masturbação. Por quê? Porque, na verdade, fisiologicamente falando, há uma entrega muito absurda de dopamina, né? Então, por ser algo muito extasiante, você ter acesso, como você falou, prontamente a um site pornográfico e você puder se satisfazer a qualquer momento, naturalmente aquilo, o paciente não, porque não é paciente, né? Mas a pessoa, o homem ou a mulher, não consegue perceber, mas aquilo vai criando um vício, assim como é a cocaína, assim como é qualquer outro tipo de vício, qualquer droga. E aí ele começa a buscar cada vez mais, naturalmente, todo aquele êxtase. Chega uma hora que, como você falou, assim como a droga, ele vai precisar de algo mais pesado para que ele consiga chegar naquele êxtase com aquela velocidade. Sim. E uma das artimanhas que eu acredito muito, trazendo a perspectiva que eu trouxe agora fisiológica, mas trazendo para o mundo espiritual, é o quanto que isso destrói os casamentos. Por quê? Eu deturpo a imagem da mulher. A mulher, ela existe na mulher essa natureza feminina, o ato de servir, o ato de ser mãe, de se doar para a família. Então, ela não é uma máquina de fazer sexo, né? E o sexo ele faz parte do contexto familiar. Mas quando o homem ele está tendo essa ejetando na veia 1, 2, 3 vezes por dia, às vezes até mais do que isso, essa carga dopaminérgica, ele chega em casa e na hora que ele vê aquela esposa, ela não tem todo aquele ar de atração, esse é o primeiro ponto, porque ela está sendo só uma esposa como outra, qualquer um ser humano com todas as suas falhas e todas as suas qualidades. Real, né? Real, porque o que ele está vendo ali não é real. Uma mulher com as suas manchinhas, uma mulher com a sua celulite, uma mulher com toda a beleza que o ser feminino tem. E trazendo isso para o contexto já do ato sexual em si, ele jamais vai ter aquela carga de dopamina que ele sozinho conseguiu gerar várias vezes por dia. Então, e o que vai acontecendo? Ao longo do processo, ele vai perdendo o interesse pela esposa. Né? Eu não sou, como eu sempre falo, eu não trabalho na sua área, mas a gente vê uma quantidade absurda de mulheres. Eu só tenho uma rede social com muitas mulheres, e muitas mulheres me trazem, olha, meu esposo não me procura mais. Meu esposo está viciado em pornografia, meu esposo agora, enfim, a vida dele são outros interesses, não me cabe mais nessa conjuntura. E isso é muito triste, né? Isso é uma grande arma para a destruição das famílias. A gente traz muito essa questão, assim, do homem, mas hoje, o que eu tenho visto muito, a mulher, ela está tão ou mais envolvida com a pornografia do que o homem. Eu acho que o tal do feminismo, exatamente, você pode tudo. Abriu um leque de que agora tudo é permitido, né? E eu sofro críticas por isso, porque assim, quando você fala da fisioterapia, tratar a saúde da mulher, tem muitas colegas que aí elas trazem isso. Não, a mulher ela tem que se masturbar. A mulher ela tem que usar um vibrador porque ela precisa se conhecer. Ela precisa se conhecer, né? Estão falando isso de criança, né? Existe uma masturbação infantil que é uma masturbação fisiológica. Isso aí é fato. Não é lógico. Você não tem que estimular. Assim, tem que ser mediado. Você não tem que estimular, mas você não pode tratar aquilo. Fisiológico vai virando uma doença, né? Mas acontece de uma forma. Ela faz sem sentido. E aí você não pode criar alarde, porque aí você cria a curiosidade, né? Mas aí você tem que conversar, enfim. Mas essa masturbação infantil, ela é comum de acontecer. Agora, a masturbação da mulher e dessa imposição que está sendo feita para a mulher, que a mulher ela tem que isso... Eu tenho colegas que postam com o vibrador, né? E, mostrando meia luz, alguma coisa assim, mostrando como tem que fazer. Né? Colegas profissionais que mostram isso na internet. E aí você foge, né? Como eu não já participei de curso, porque tem que ensinar isso. Gente, mas isso para mim não é natural.
Né? Eu tenho uma vagina de silicone, onde eu mostro algumas coisas para a mulher, onde é terminação nervosa, onde é isso, onde é aquilo. Né? Mas eu não me sinto confortável. Como é que eu vou ensinar para uma mulher uma coisa que não é? Né? Porque aí é hora de você se respeitar também enquanto profissional, que é uma coisa que acontece muito com muitos profissionais. Elas se prostituem. Se vendem, porque se isso vendem. dá dinheiro. Né? Porque qualquer coisa... Você perguntou isso no outro episódio. E O segue o que fluxo, prende no Rios? Total. Numa rede social. Se eu começar aqui, se eu colocar um vibrador, a primeira coisa que eu colocar, todo mundo vai parar para assistir. Porque essa sexualidade, ela traz uma curiosidade. Curiosidade, é. Né? E aí eu tenho que começar... Eu posso até trazer, mas mostrando que aquilo é errado, né? Eu tenho que começar a desconstruir, desconstruir, né? Essa imagem que está deturpada da mulher. E se a gente levar, não importa se é na rede social, se é aqui no podcast, se é, enfim, na vida, informações que sejam, ainda que sejam de cunho profissional, mas que não estão de acordo com o que a gente acredita, eu acho que isso se torna muito incoerente, né? Porque eu acredito muito no nosso plantio. Eu acredito muito que aquilo que você está fazendo, ele tem que estar muito em concordância com os seus valores. Né? Muitas vezes a gente fala, a pauta de hoje não é essa, mas muitas vezes se discute o sucesso. Né? O que é o sucesso? O que é uma jornada de sucesso? Acho que você está muito para lá. Tá. O que é uma jornada de sucesso? Né? Eu acredito que você poder levar, de acordo com o seu conhecimento, a sua experiência, mas algo que dissemina aquilo que você crê, porque não tem como desassociar. Eu percebo muito isso na área de saúde, muito mesmo. O profissional da área de saúde, ele se sente muito imbuído em ser completamente, eu acho que é algo que é ensinado nas faculdades, ele se sente muito imbuído em tirar a sua visão pessoal e trazer só as questões, como é que eu posso dizer, da profissão em si. Mas eu acredito que um bom profissional, ele pode ser inerte, não é a palavra, imparcial. Imparcial, eu acho que sim, é a obrigação dele, mas que quando aplicável, eu acho que vale a pena trazer um pouco da sua visão pessoal das coisas. Seus valores, da sua essência. Porque essa questão de falar de uma sexualidade completamente livre, que se pode tudo e tudo mais, existem pessoas que às vezes, gente, vai ser indicado isso pelo profissional de saúde. Né? Ou, como você está falando, ou aquele profissional de saúde vai para a rede social falar o que está sendo mais disseminado. Então, Cristiana, eu tenho cuidado, por exemplo, se eu busco uma terapia para os meus filhos, se eu busco uma terapia para mim, eu não faço, mas se por acaso eu for fazer uma terapia de casal, enfim. Naturalmente, eu vou buscar o quê? Uma profissional que seja habilitada para aquilo, mas que tenha uma visão cristã. Porque senão, gente, ela vai me trazer uma visão deturpada do mundo que eu vivo. Olha que loucura. Eu não posso, por mais que ela seja extremamente eficiente, eficaz, profissional na atuação dela, mas se ela me ensinar só sob a ótica da psicologia, vamos colocar assim, talvez ela vai me abrir um campo de possibilidades que a minha crença não concorda. Então, eu acho que isso vale para o trabalho que a gente faz na rede social, isso vale quando falamos de sexualidade, isso vale quando visitamos um médico, quando decidimos, sei lá, qualquer coisa de nossa vida. E aí, eu vou até puxar essa questão, quando eu procuro para os meus filhos, e aí quando a gente procura para o marido, né? Pensar num profissional de saúde... infelizmente, né, ou felizmente, graças a Deus, a gente tem plano de saúde hoje, e a gente acaba procurando assim, eu vou num plano aqui que vai cobrir, e você não sabe a procedência daquele profissional. Sim. Né? Então, assim... né? Então, muitas vezes, eu acho que quando a gente pensa no cuidar do outro, no se doar para o outro, o que eu vou procurar? O melhor. Sim. Né? Mesmo que, às vezes, eu precise despender mais de algum dinheiro, de um investimento, mas saber que aqui... eu estou dando condições do meu marido, dos meus filhos receber um tratamento melhor dentro das minhas crenças, né? Sim. Então, acho que a gente tem que começar a pensar isso também. Hoje eu falo, gente, plano de saúde para mim, infelizmente, é para fazer exame se eu precisar ficar internado. Né? Porque, né, hoje em dia você vai... Situações de emergência. Situações de emergência. Então, é exatamente isso. É cuidar do outro, né? Procurando o melhor. Né? A gente precisa ter mais... não é empatia a palavra. A gente tinha até conversado um pouquinho sobre isso. Mas é um pouco desse zelo mesmo. É um pouco dessa preocupação
Eu quero até trazer essa pauta do servir, né? Muito se fala, e a palavra de Deus fala muito isso, né? Que nós, mulheres, o homem e a mulher, o cristão, de um modo geral, um dos nossos papéis é o servir ao próximo, né? Faz parte. Mas que eu acho que sobre a nossa essência e o nosso papel feminino entra muito o lance do servir. Né? Servir mesmo. A mulher é que ela é um ponto de conexão do lar, ela é um ponto de conexão nas empresas, ela é a pessoa que vai trazer a harmonia, ela é a pessoa que vai trazer o servir. Quando que num ambiente como esse, a Monique que foi lá e buscou nossa água, os meninos são maravilhosos, mas provavelmente eles não teriam nem prestado atenção. Não porque são ruins, é porque não é da natureza masculina o servir. Normalmente a mulher que está preocupado com uma florzinha, com, sabe? Sim. De trazer aquela harmonia e a beleza para o lar. Vamos continuar falando do lar. Só que muitas vezes quando a gente traz essa nova configuração da mulher empoderada, muito cheia de si, muito Carlão, eu já me senti várias vezes assim. Quando eu me colocava numa posição de servir, eu me lembro perfeitamente que eu já passei muito por esse sentimento. E quando eu decidi mudar, eu fui pedindo ao Senhor para me trazer clareza sobre o que eu estava sentindo, que era um sentimento de estar sendo humilhada. E olha que loucura, quando você serve com amor, quando você ajuda com verdade o teu marido, ou o seu filho, ou você escolhe, eu vou pagar, sei lá, muito mais para que o meu filho vá, não importa em que contexto você vai trazer, você faz isso com muito amor e com muita naturalidade, porque faz parte da nossa essência. Sim. Mas se isso, a nossa identidade, em Cristo especialmente falando, ela não está muito clara para a gente, eu não sei se vocês já se sentiram assim. Aí começa a ter uma briga de ego que... Nossa, mas estou me sentindo humilhada. Nossa, mas está me explorando. Você deu o exemplo. Amor, pega uma água. Amor, pega não sei o quê. Se o seu marido também não tiver isso com você, e você com certeza tem com ele, começa a vir o quê? Nossa, mas que folgado. Nossa, mas que raiva. Preguiçoso, que preguiçoso. E que não sei o quê. Ao passo que a gente tem que trabalhar muito isso em nós, tá? Essa coisa de falar assim, não, eu vou servir por amor. Eu vou fazer por amor. Eu vou lá, mamãe, pega uma água. Mamãe, eu quero um cachorro quente. Mamãe, não sei o quê. A mulher que eu já fui antes, eu jamais ia ter essa disponibilidade de servir, porque aquilo era agressivo para mim, entendeu? Então, eu tive que passar por um processo de cura muito grande para entender que o servir a minha família, o cuidar da minha família, a me preocupar em colocar na minha agenda lá o dia que eu vou marcar a consulta, marcar com meu esposo, a minha vida é marcar consulta para ele não vai em uma. Entendeu? Aí eu me encho dessa mulher do passado e falo, não marco mais. Agora também. Se vira, morre. Se vira. Próxima vez que ele pedir, eu marco. Mas tá vendo? É um trabalhar. Porque a gente fica assim, nossa, mas tá achando que eu sou o quê? Eu vou ficar marcando, porque dá trabalho marcar a consulta. E aí depois eu vou lá e tô marcando de novo. E o zelo vem assim, porque muitas mulheres falam assim, nossa, mas você tá gordo. Você não viu, você não tá se cuidando, você não faz isso, você não faz nada, né? E aí até a forma de você introduzir isso pro seu marido, né? Tipo, olha, amor, eu acho que vamos marcar uma consulta no nutricionista, né? Eu acho que você é tão bonito, né? E uma coisa que eu tive que aprender muito, elogiar. Eu não era a pessoa que elogiava meu marido. A gente até leu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, e eu descobri que a linguagem dele era a palavra de afirmação. E eu nunca elogiava meu marido. Então, hoje, se eu falar, nossa, tá bonito hoje, pronto, ele ganhou o dia. Eu muitas vezes esqueço. Eu elogio o meu muito. Ama também receber elogio. Pois Às vezes ele me pergunta, eu tô bonita, amor? Ele pergunta, porque às vezes eu esqueço. E como é bom a gente receber um elogio, né? Isso é maravilhoso. E aí eu comecei a pegar e falei assim, nossa, mas você tá vendo que a academia tá dando certo, você tá ficando forte, porque aí isso vai motivando, né? Vai você tá mais bonito, né? Tá gostosinho, né? E você vai falando alguma coisa assim... E aí, agora se você... Nossa, nem parece estar indo pra academia. Você tá indo mesmo? Onde é que você tá indo? Essa coisa de matar o nosso ego, né? Sim, de um querer muito... diminuir a pessoa, né? Que vem a energia masculina de novo. A gente tem que estar por cima da carne seca, né? Porque, gente... que casamento é pros fortes, né? E principalmente... Deus tem que estar sempre à frente. Total. Porque senão a gente não tem sabedoria. Não tem. Aquele momento que você quer enforcar aquele ser humano, você quer matar ele, porque ele está te passando raiva, mas você tem que estar ali, ó. Plena. Meu amor, Plena. E fazendo as coisas que você sempre faz, mesmo com raiva, mesmo brigado. Tem que dormir junto, tem que agradar. Então é isso, a gente realmente ser sábia, né? A mulher sabe de vincular dela. Porque fácil não é, né?
Então a gente Nem um pouco, né? eu tenho que escolher o meu difícil. É. É ficar sozinha ou é ser casada e servir ao meu marido? Sim. Né? É ser feminina, porque feminista eu vou destruir com o meu lar, vou destruir com a minha família. Sim, Né? sim. Então é mais ou menos essa E essa mulher feminista, na verdade, ela é uma mulher ferida, né? ferida. Ela é uma mulher ferida. Eu posso falar, todas as vezes que eu levo a pauta de feminismo para o meu Instagram, eu sou muito acusada, né? As pessoas se levantam, me acusam, me xingam de genocida e enfim, coisas horríveis. Mas o que eu gostaria até de colocar é que quando eu falo da pauta de feminismo é porque eu posso falar da pauta, porque eu fui essa mulher. E aquilo ali nada mais é do que uma mulher com muita dor, é muita ferida, exposta. Sim. E que você não quer que ninguém mais te machuque. E por você não querer, como um sistema de proteção, você cria uma capa de uma mulher superpoderosa, que tudo pode, que tudo é, que é insubstituível, que é inalcançável, mas que na hora de dormir, só o travesseiro da gente sabe o quanto que aquela mulher está solitária, está sozinha, sei lá, de repente não tem uma amiga para sentar e conversar e se abrir. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer tudo isso. O servir, sim, ao esposo, escolher o seu difícil, ao cuidar, sei lá, são pautas que não são fáceis, porque a gente está falando com tanta leveza aqui, né, gente? Que parece que, nossa, nascemos para isso. E é muito mesmo. difícil, entendeu? Eu, muitas vezes, ontem foi um dia muito difícil, que eu passei o dia de 8h15 da manhã até 6 horas da tarde envolvida com consultas entre filhos e mãe, e minha também, e aí lanchamos rapidamente e fui para a cantata de Natal do Heitor. Eu cheguei em casa já 10 horas da noite, 10 e pouco, extremamente cansada, não calculei bem o meu dia, estava de salto, mas foi o dia inteiro, que é aquele dia que é o dia que eu quero dar o grito, é o dia que eu quero colocar o limite, é o dia que eu queria falar assim, cara, eu não quero ir para a cantata. Desculpa, eu tô afim mesmo assim de ir para casa e tô cansadérrima. E talvez a pessoa de antes teria ido para casa. Sabe, assim, ao ponto de... Eu não sei se eu teria coragem de fazer isso, porque eu nunca fiz, mas, sei lá, o egoísmo da mulher ferida é tão grande que ela lambe a própria ferida e não se esquece do coloca no resto, lugar não do se outro. coloca, não tem o lance da empatia. E ela acredita naquilo que ela está falando. Acredita. E quando você fala assim, só o travesseiro dela, eu acho que não. Eu acho que ela acredita tanto que ela é autossuficiente Né, e que ela amiga? não precisa de ninguém, que aquilo ela se torna uma verdade para ela tão grande. Tão fria. É. É verdade, porque eu acho que em ela vários momentos destrói- eu nem sofria. Eu acho que ela destrói qualquer possibilidade de sentimento, de empatia, Amor, de amor de ao cuidado. próximo, de autocuidado. Né? Você vê que a falta do cuidado é tão grande que muitas vezes ela deixa de se cuidar. Sim. Né? Então, assim, para ela, o cuidado... Imagine cuidar de outra pessoa. Sim, Se eu não tô me doando para mim... Não faz sentido E ela nenhum acha pra que é ela, uma né? obrigação, né? É. O lavar uma louça, o ter um dia, porque foi um dia exaustivo, talvez eu nem consiga explicar para vocês, mas o quanto que aquilo me demandou, porque eu Foi o já que eu falei estava no muito outro cansada, mas eu episódio. fiquei o dia todo controlando o meu, tá tudo bem. É. Aí vamos para cantar, consegui até me emocionar e me emocionei de verdade. Aí fiquei ali, e olha só como o Senhor é lindo quando ele entra na nossa vida. Exausto, ainda errei o horário, era para ter chegado 7h30, me apressei de tal forma que cheguei 6h30. Quando eu cheguei lá, eu dei um abraço no meu filho mais velho, porque ele me acompanhou o dia inteiro, e ele não queria ter ido. E eu falei para ele, você vai, o Diogo está com 11 anos, eu falei, você vai, porque a cantata de Natal do seu irmão, só que eles precisaram sair cedo comigo, porque passamos o dia todo fora por conta disso. Eu falei, e você não vai fazer isso por você vai fazer isso por ele. Sim. Eu falei, porque por você eu te deixo aqui, você fica assistindo televisão, eu já tenho 11 anos, posso ficar sozinho. Eu falei, eu não vou te deixar sozinho. Você vai e você vai fazer isso pelo seu irmão. E você vai aprender desde hoje que existem várias coisas que a gente faz pelo outro. Não se trata do nosso umbigo. Gente, à noite, ele ficava assim, gente, olha como ele é perfeito. Ele enlouqueceu com o irmão dele lá na frente. Então, assim, é muito lindo isso. A gente matar o nosso eu diariamente e falar, cara, aquele sorrisinho ali valeu muito a pena. Entendeu? Valeu muito a pena ver outra pessoa bem, mesmo que eu não tenha ficado tão legal. Eu acredito que tudo isso que a gente tem falado, matrimônio, emprego, casamento, filhos, empreendimento, tudo não é sobre mim. Não é sobre nós. Né? Quando a gente entende na nossa vida que nada nessa vida a gente faz, não é sobre mim, é sobre o outro, é o que eu vou oferecer para o outro, é o que eu vou acrescentar na vida do outro. Ai, Acontece uma tragédia, dá um banho na Ju. pronto, as coisas passam a fazer mais sentido. Sim, né? sim. Acabou nosso tempo. Não, porque deu. Mas é isso. É justamente o que vocês estão falando Sim. aí. De você
servir ao outro. Servir ao outro. Né? Doação, né? Porque tem dia que a gente não quer fazer nada. Tem dia que eu queria deitar na minha cama e não fazer nada. Mas eu tenho 2 crianças que dependem de mim. Eu preciso servi-los, né? Porque eles são pequenos. E aí eu falo muito para minha esposa assim, eu falo, eles vão crescer. Vai passar essa fase. Vai passar. Né? Hoje a gente está exausto, a gente faz tudo por eles. Daqui a pouco a gente vai sentir falta, porque eles não vão querer nem fazer algumas coisas com a gente, né? Eu falo muito isso com a E Adriana. aí eu falo, daqui a pouco você vai sentir falta. Esse cansaço que a gente tem de fazer tudo, dar banho, botar para dormir, alimentação, e aquele... Chega no final do dia, realmente, eu queria deitar e não queria fazer nada, mas eu preciso fazer. Ainda que caiba na nossa rotina um dia de não fazer nada e tá tudo bem. Mas essa não é a nossa vida. Não Mas é. vai ter dias que eu acho que trabalhando um pouco do auto-amor e o auto-respeito, é porque ontem realmente não tinha condições. Mas vão ter dias que, de repente, você vai olhar para o seu esposo ou até para os seus filhos. Eu já tive dias eu estar num nível de exaustão, não é nem física, gente. O que me deixa mental, emocional, mental, de deitar aqui e falar assim, desculpa, mamãe não quer fazer nada. Eu não quero fazer nada. Eu não quero televisão, nada. Só quero ficar aqui, ó. Sabe assim, sem fazer nada. E tá tudo bem. Naquele dia não podem requerer nada de mim, porque não é possível eu entregar nada. E a gente vai dormir e amanhã é um outro dia. Mas das fases, né? O meu tem 2 anos. Eu não posso me dar o luxo de deitar no sofá e falar, mamãe vai fazer nada, não. Ele precisa tomar banho, ele precisa comer. É igual a Maria. Né? Eles são pequenininhos, mas os Não, 6 amiga, é porque no meu anos- caso eu trouxe muito mais um contexto assim, vamos brincar, vamos não sei o quê, sabe? Porque minhas demandas são mais essas. E eu falei, cara, não quero 6 nada, anos, 7 meu. anos, 10 anos, você fala, ó, Foi o que Júlia eu não vai falei fazer também no nada. outro episódio da De procrastinação, boa. né? Da procrastinação. Você sabe que você tem um monte de coisa pra fazer. E Mas tá tudo bem, Mas né, tá aquele tudo bem, eu não vou sofrer com isso. Sim. Eu tô procrastinando com vontade, por vontade. Né? E o que eu falei também, daquele dia que eu falei que eu tava cozinhando e morrendo de ódio, né? Não querendo fazer. E eu falava, não, vou ter que ser rica, gente. Eu tenho que ser rica, porque eu não quero mais fazer uma coisa todos os dias. Então, assim, mas é saber que você está fazendo e também a gente tem um propósito. Sim. Né? Porque também se você vive uma vida sem propósito, é como se você estivesse todos os dias sofrendo, em sofrimento. Sofrendo. Né? Então, eu acho que, por que isso tudo está acontecendo? Né? Qual é o meu propósito nisso? Que eu acho que vai ser um assunto para outro episódio. Pronto. Meninas, eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Vamos só falar que nossos looks... Looks poderosos. Da Clã by Gabi. Levanta, Cris. Vou levantar. Vamos levantar, mostrar os looks, né, do clã Vou da Cris. colocar. Peraí. Esse aqui é o meu lookzinho de hoje, Clã by Gabi. É um blazerzinho corte reto com um vestidinho de paetê, um cintinho de onça e uma sandalinha que tá aqui, que eu não sei se dá pra ver. E é isso. Tô aqui hoje toda Barbie, né? Você tá aí, gloriosa, tá aí, gente, ó, todo clã by Gabi. Todo no tweed, Então, riquíssimo. já acessa lá, clã by Gabi, né? Adquira seu look. Meu, de Sei lá. moranguinho. Gente, olha esse charme, esses botões, esse morango. Muito fofo, muito lindo, confortável. Ó. Uma roupa mais natural também, agarrada. Yes, que é um midi super estiloso. Monique, chamar a Monique pra dar um oi aqui. Nossa Vem cá, Monique, pra maquiadora. galera te conhecer. Vocês vão conhecer a fada da maquiagem, que é só nossa. A Monique que arrumou a nossa make, o nosso cabelo. Vem cá, Monique. Ali. Ali no meio, aí aparece. Aqui só no backstage. Fala seu Instagram, Monique. A É Monique Monique Maciel Beauty. Pronto. maravilhosa, faz noiva Com K. com K. Monique com Camudo. Isso. Maciel Mas a gente vai Beauty. colocar também na descrição. Tudo vai estar na Tem a descrição, tá, noivinha gente? aí, ó, que vai casar, ela arrasa pra produção de noiva. Lucas, Penteados, Thiago, né? né? Isso. Tem o Lucas, o Thiago, os meninos que estão aqui nos bastidores. Tem o nosso fotógrafo Agradecer o maravilhoso que Cláudio, já nosso foi. fotógrafo. Também todo mundo vai estar aqui na descrição. Muito obrigada a vocês, Sim, né, que obrigada. acompanharam. Maravilhoso, mais um episódio. Gente, não deixa de seguir o nosso canal, compartilhar o vídeo. A gente vai deixar o vídeo completo e vários cortes vão sair para vocês também. Compartilhe com mais pessoas e não deixa de curtir o vídeo, porque isso mostra a relevância do nosso conteúdo para o YouTube, para que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo também, tá? Nos sigam na rede social. Eu sou Cris Mendanha, em qualquer rede social. Doutora Lud Figueiredo. Gil Coelho. Clã by Gabi. Pronto.
Um beijo, boa noite. Ô, boa noite, não. Bom dia, boa noite, boa noite, boa noite. Bom dia, boa noite. tarde, Hoje boa é boa noite. noite. Hoje é boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente.